Olá, está começando agora o Justiça para Todos. O programa desta semana é especial. Você vai acompanhar a íntegra do discurso do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, na sessão realizada no Senado em homenagem aos 40 anos da AJUF. E ainda, STJ aplica jurisprudência e diz que bancos devem manter dados de movimentação de conta poupança por 20 anos. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A importante atuação da Associação dos Juízes Federais do Brasil na aprovação de leis que beneficiam o Judiciário foi destaque na sessão especial realizada no plenário do Senado. O evento marca o início das comemorações dos 40 anos da AJUF. Acompanhe agora a primeira parte do discurso do presidente da associação, Gabriel Vedi. É uma honra para a AJUF receber esta tão alta homenagem e distinção do Senado da República. O meu agradecimento especial e de coração a este brilhante representante do Estado do Paraná, senador Álvaro Dias, pela propositura do requerimento em homenagem aos 40 anos da AJUF. Marca a história recente deste Senado a recondução de nosso país à democracia, que viceja entre nós como o menos pior dos regimes, como afirmou o estadista Winston Churchill. Em verdade, o premier britânico apropriou-se sem redundância, com propriedade, do afirmado pelo filósofo grego Aristóteles, muito antes no seu clássico A Política. No mesmo sentido, manifesto também a honra de ter conosco o presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, que congrega em torno de si, talvez, como nenhum presidente antes na história do Supremo Tribunal Federal, o apoio de toda a magistratura e servidores do judiciário brasileiro para a busca de uma justiça de vanguarda, arejada e que possa levar para a população brasileira uma justiça mais barata, uma justiça mais rápida, acessível e transparente, e que no aspecto criminal combata a impunidade e a corrupção no nosso país. Vossa Excelência, ministro Aires Brito, guarda em seu espírito a visão do estadista, como foi o grande Chief Justice John Marshall nos Estados Unidos da América. O nosso presidente, ministro Carlos Aires Brito, homem de diálogo, estabelecerá, com apoio integral de toda a magistratura brasileira, as conversações necessárias dentro do espírito de harmonia e independência entre os poderes, com nascedouro em Aristóteles, mas sistematizado por Montesquieu no seu clássico O Espírito das Leis, com a presidente Dilma, presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, no sentido do fortalecimento de nossa democracia e do nosso regime republicano. Regime republicano marcado necessariamente por um poder judiciário modelar, transparente e independente, próximo ao povo, em especial os mais humildes e não distante dele. É importante avançar. Os poderes da República precisam caminhar unidos, com diálogo e harmonia pelo bem do Brasil. O contato direto, pessoal e constante entre os seus chefes, nesta encruzilhada histórica que se encontra a justiça brasileira, é mais do que uma necessidade, mas um dever do homem público para com a nossa República. Venho a esta casa e me lembro de ilustres conterrâneos do Rio Grande que dela fizeram parte e deram grande contribuição para o Brasil, como Caxias, Osório, o Visconde de Pelotas, Gaspar da Silveira Martins, Pinheiro Machado, Ramiro Barcelos, Getúlio Dornelles Vargas, Alberto Pasqualini, Paulo Brossard de Souza Pinto. A importância dessa casa também se denota porque grandes figuras gaúchas, senadora Ana Amélia, importantes para a República e para a história do Brasil, aqui não chegaram, como Assis Brasil, Pedro Moacir, Maurício Cardoso, João Neves da Fontoura, Lindolfo Collor, Oswaldo Aranha e nosso ex-governador e também do Rio de Janeiro, líder da campanha da legalidade em 1961, Leonel de Moura Brizola. Hoje aqui o velho Rio Grande, Maragato, mas também Chimango, que garantiu as fronteiras de nosso Brasil, na lança, no cavalo e na ponta de adaga, posteiro de nossa pátria, está bem representado pelos ilustres senadores Ana Amélia Lemos, Paulo Paim e o nosso decano, o senador Pedro Simon.
A partir de agora, o cliente tem que provar que teve conta no banco para receber extratos antigos da poupança. A decisão do Superior Tribunal de Justiça deve diminuir o número de processos em que se discute correção monetária e juros remuneratórios. Com base no Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o limite de responsabilidade dos bancos em juntar extratos da conta do cliente como prova em ações relativas à correção de planos econômicos. Em primeiro lugar, o banco ele tem a responsabilidade de manter em seu poder todos os extratos das contas poupança durante o prazo de 20 anos. 20 anos a partir do mês, né, a partir da data em que houve aquela correção. Então, se os últimos planos pleiteados pelos autores são datados de 92, os bancos tinham a obrigação de manter esses extratos até 2012. O STJ confirmou a inversão do ônus da prova por entender que o extrato é documento comum às partes. Segundo a decisão do tribunal, a caderneta de poupança, por ser considerada contrato bancário, está sujeita às obrigações legais regidas pela defesa do consumidor. Essa obrigação adveio do entendimento do STJ de que, se o documento é comum às partes, né, se o documento ele é acessível por ambas as partes, tanto pelo correntista quanto pelo banco, mas tendo em vista o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, compete ao banco, como prestador de serviço, manter em seu poder esses extratos. Então, aquela tese de que o banco não tinha obrigação de juntar extratos já foi afastada totalmente pelo recurso repetitivo julgado pelo STJ. O advogado explica que o cliente também terá responsabilidade na ação, a de comprovar pelo menos que a conta existe ou existiu. Segundo ele, essa obrigação vai evitar possíveis fraudes. Estavam acontecendo ou estão ainda acontecendo algumas fraudes nesse tipo de ação de poupança, planos econômicos. Inclusive, já há investigações da Polícia Federal a esse respeito, em que profissionais mal intencionados utilizam nomes de pessoas que eles nem conhecem, forjam procurações e ajuizam ações pleiteando os planos econômicos. Se o autor não é obrigado nem a provar que a conta existe, então, no mínimo, o banco fica com aquela obrigação de juntar um extrato, às vezes inexistente. Se ele não junta, gera uma indenização ou, no mínimo, uns honorários ao advogado da outra parte, porque ele não cumpriu uma obrigação que seria dele. Então, ao decidir que cabe ao autor provar pelo menos a existência da conta, o STJ coíbe, né, esse tipo de fraude, faz com que ela seja muito mais difícil de ser perpetrada. O número de processos em que se discute correção monetária e juros remuneratórios tende a cair. Entendo que foi bom para ambas as partes por isso, porque dá uma segurança jurídica, o banco não vai precisar mais estar tendo que fazer uma prova negativa, às vezes impossível de ser conseguida, evita aplicações de multas que nunca terminariam, né, multas diárias que nunca teriam um prazo final, porque o banco ia sempre estar devendo essa juntada de extratos. E agora, eu diria que, vamos dizer assim, com a segurança jurídica, o banco pode até se organizar, saber quais extratos ele não tem, poder fazer até um acordo com a parte, se ele não encontrar o extrato. Eu acho que talvez consigamos, em alguns anos, acabar com esse tipo de ação. A seguir, você acompanha a segunda parte do discurso do presidente da JUF, Gabriel Veddi, no Senado Federal sobre os 40 anos da associação. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. A Caixa baixou também os juros da casa própria, não é mesmo, Raí? É isso aí, Camila. No 8º feirão, você conta com as melhores taxas para comprar um imóvel novo, usado, na planta ou do programa Minha Casa Minha Vida. E pode pagar até em 30 anos, com prestações decrescentes. Quem tem conta salário na Caixa tem taxas ainda melhores. Se você não tem, compare e venha. 8º feirão Caixa da Casa Própria. A vida pede. E você pode. Vem! O presidente da JUF, Gabriel Veddi, lembrou ainda em seu discurso no Senado Federal um pouco da história dos 40 anos da associação. Acompanhe. Em 20 de setembro de 72, 5 anos após a reinstalação da Justiça Federal, durante a inauguração da Seção Judiciária do Ceará, começava a ser escrita a história da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a nossa JUF. Eram anos difíceis no início, mas aos poucos, e graças ao trabalho dedicado de todos os seus ex-presidentes, diretores, associados, funcionários, a entidade cresceu
e se tornou referência como representante dos magistrados federais brasileiros no Brasil, na América Latina e demais países, com protagonismo internacional na defesa da democracia e de um judiciário independente. Num primeiro momento, a atuação tinha como objetivo apenas aproximar os juízes federais. Com o tempo, a linha de atuação tornou-se mais abrangente. Para além de defender os direitos e prerrogativas da magistratura para garantir para a sociedade um poder judiciário independente, a JUF passou a defender com vigor o regime republicano, a democracia e as mais legítimas causas sociais do povo brasileiro. O crescimento da entidade é mérito de todos os associados. Atualmente somos mais de 2.100 magistrados, englobando aí juízes federais, desembargadores federais, ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Não posso deixar de destacar a atuação de todos esses presidentes, que apesar das dificuldades enfrentadas, nunca desanimaram e sempre trabalharam em defesa da magistratura e do nosso Estado democrático de direito. Faço questão de citá-los um a um com gratidão e admiração. Jesus da Costa Lima, Armindo Guedes da Silva, João Gomes Martins Filho, Sebastião de Oliveira Lima, Edgar Silveira Bueno, Vladimir Passos de Freitas, Wilson Darós, Fernando da Costa Tourinho Neto, Flávio Dino de Castro e Costa, Paulo Sérgio Domingues, Jorge Antônio Mauric, Walter Nunes e Fernando Matos. A atuação da JUF foi constante, para além de defender os direitos e prerrogativas dos juízes, passou a abraçar causas importantes em defesa da sociedade. Foi através da decisão de um juiz federal, por exemplo, José Márcio Moraes, que a União Federal foi condenada a indenizar a família do jornalista Herzog, no regime militar, tendo sido talvez este o primeiro grande golpe sofrido pelo regime autoritário nos anos de chumbo. A JUF passou a defender a redemocratização do Brasil e contribuiu como atora social efetivamente nos debates que culminaram na redação final da Constituição Federal de 88. A nossa Constituição Cidadã, que trouxe imensos avanços democráticos no que tange aos direitos e garantias individuais do cidadão brasileiro e os remédios jurídicos constitucionais para garanti-los. Também com a nossa Carta Política de 88, nos aproximamos de todas as regiões de nosso país, com a descentralização da Justiça Federal. Foram criados 5 tribunais regionais federais que temos até hoje. Essa foi outra grande luta, que só vencemos graças à ajuda firme e importante do extinto Tribunal Federal de Recursos e de seus ministros, e a compreensão de sua necessidade junto às cúpulas dos poderes da República. Conseguimos também com o apoio dos ministros do agora Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, que o presidente da JUF, na gestão do presidente Tourinho Neto, passasse a participar obrigatoriamente do Conselho da Justiça Federal. Conquista importante, porque essa parceria interiorizou a Justiça Federal no país e deu à sociedade o processo informatizado, e agora se aproxima da população mais carente com a criação do cargo de juiz das turmas recursais, que inclusive tramita nesta casa desde a semana passada, foi aprovado na Câmara dos Deputados, e com o estudo para ampliação dos 5 tribunais regionais federais existentes, que em breve se tornará anteprojeto de lei para ser enviado ao Congresso Nacional. No entanto, o processo de regionalização ocorreu com bastante comedimento, em função do receio de sua pulverização. Com isso, foram criados apenas 5 tribunais regionais federais. O funcionamento dos tribunais a partir de 89 coincidiu com o grande aumento de demanda do Judiciário Federal, devido ao advento dos planos econômicos, momento em que houve o crescimento exponencial da demanda judicial no âmbito federal. Esta não é uma garantia do juiz, mas uma garantia da sociedade possuir um juiz independente para julgar com imparcialidade as suas causas. Durante a sua vida, o juiz não faz poupança e não pode exercer qualquer outra atividade remunerada, apenas uma de magistério, chegando à situação de não poder nem mesmo ser escolhido síndico do prédio onde mora. E as limitações não param por aí, mas seria enfadonho citá-las. Estamos evidentemente vigilantes e preocupados com o futuro da magistratura e do país ao analisar o FUNPRESP. Entendemos que este deva ser melhor debatido e amadurecido para que possa ter os seus melhores êxitos para a coletividade.
Em 2004 foi aprovada a Emenda Constitucional 45, que trata da reforma do Judiciário, a qual incorporou diversas proposições de vanguarda sugeridas pela JUF. Entre as nossas proposições estavam a criação da súmula vinculante, a criação do Conselho Nacional de Justiça, a vedação do nepotismo, a criação do teto remuneratório moralizador do serviço público marcada pelo regime do subsídio e a reestruturação administrativa dos tribunais de segunda instância. A JUF, por outro lado, não é mais patrimônio dos seus associados, mas sim faz parte do patrimônio do povo brasileiro e carrega sempre nas suas atividades a luta por um Brasil melhor, mais ético, com menos corrupção, menos impunidade e menos desigualdade social. A JUF é uma instituição republicana, preocupada acima de tudo com a sociedade, o Estado Democrático de Direito e a magistratura federal. Em instantes, a última parte do discurso do presidente da JUF, Gabriel Veddi, no Senado Federal, sobre os 40 anos da associação. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. A Caixa baixou também os juros da casa própria, não é mesmo, Raí? É isso aí, Camila. No 8º feirão, você conta com as melhores taxas para comprar um imóvel novo, usado, na planta ou do programa Minha Casa Minha Vida. E pode pagar até em 30 anos, com prestações decrescentes. Quem tem conta salário na Caixa tem taxas ainda melhores. Se você não tem, compare e venha. 8º feirão Caixa da Casa Própria. A vida pede. E você pode. Vem! O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Veddi, finalizou o seu discurso no Senado falando sobre os 2 anos de atuação frente à JUF. Gabriel Veddi destacou seu empenho em atender às demandas da magistratura. A atual gestão da JUF, como as anteriores, tem procurado responder com êxito o desafio de equilibrar as lutas pelas causas específicas da magistratura com a luta pelas causas de toda a sociedade, que no fundo são as mesmas, porque sem juízes independentes não temos democracia. Como demonstra a nossa luta contra o trabalho escravo e a nossa atuação nos juizados especiais federais, que hoje se notabilizam como a justiça dos aposentados e dos trabalhadores brasileiros mais despossuídos. Hoje, contudo, é preciso ampliar a justiça federal, porque o 2º grau está obsoleto, gerando grande atraso no julgamento de processos nos tribunais e nas turmas recursais dos juizados especiais federais. A Justiça Federal do 1º grau quintuplicou nos últimos anos. No 2º grau, não ocorreu o mesmo. Precisamos criar os 4 novos TRFs previstos na PEC 544, que tramita na Câmara dos Deputados, e criar os tribunais regionais federais de Minas Gerais, Paraná, Amazônia e Bahia, sem prejuízo da ampliação do número de desembargadores nos atuais 5 tribunais regionais federais. Precisamos aprovar o projeto de lei 1597, que tramita nesta casa desde a última semana, e cria os 225 cargos de juiz das turmas recursais em todos os estados da federação, para levar justiça rápida aos mais pobres, que buscam o seu direito à saúde e à aposentadoria, muitas vezes sonegados nas imensas filas do SUS e do INSS, que levam ao sofrimento de nosso povo madrugadas adentro. Resumidamente, para atender os mais necessitados, a aprovação do PL 1597 de 2011 e da PEC 544 são fundamentais. Enquanto a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual possuem tribunais em todos os estados do país, a Justiça Federal possui tribunais em apenas 5 estados da Federação, em contradição ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça. Essa medida, é bem verdade, deve ser tomada sem prejuízo do necessário aumento do número de desembargadores dos atuais 5 tribunais regionais federais, paralisados há praticamente 20 anos, com sede em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. É humanamente impossível um desembargador conseguir julgar 1.500 processos por mês para atender a crescente distribuição de recursos. Estamos participando, de outro lado, ativamente nesta casa,
da reforma do Código de Processo Civil, para levar um processo mais célere, levar um processo mais barato para a população brasileira. Também estamos atuando de forma firme na elaboração do novo Código de Processo Penal, adequado aos novos tempos, para bem combater a corrupção, o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Outras bandeiras da JUF, como a defesa da liberdade de imprensa, nos obrigou a emitir nota pública em defesa dos jornalistas equatorianos, condenados pela justiça daquele país, e a condenação do jornal El Universo, obrigado a indenizar em 40 milhões de dólares por haver tecido críticas ao governo do presidente Rafael Correa. A liberdade de imprensa, ao lado da independência dos poderes do Estado, são garantias constitucionais que são pilares da democracia. Sem judiciário independente e imprensa livre, não temos democracia. Estamos preocupados também com a PEC 505, que permite que o juiz perca a vitalicidade por decisão administrativa. Ora, como um juiz pode perder o cargo por decisão administrativa? Que independência terá para julgar um empresário, um banqueiro, um líder internacional do narcotráfico, um líder do PCC ou uma figura proeminente da República? Nos últimos anos, juízes sofreram atentados contra a vida. 6 foram assassinados, 4 juízes e 2 promotores. A última vítima foi a juíza Patrícia Scioli, assassinada pelo crime organizado em uma via pública no Rio de Janeiro, com 25 tiros de calibre 45, pelo simples fato de estar prestando justiça e combatendo organizações criminosas. É por isso que também defendemos a criação do órgão colegiado de juízes para julgar o narcotráfico internacional e o crime organizado, e o porte de arma aos agentes da segurança do Poder Judiciário. Está tramitando nesta casa o PL 3 de 2006 e garante a segurança para juízes que processam e julgam o narcotráfico internacional e o crime organizado. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de 200 magistrados encontram-se jurados de morte atualmente. É outro fato para reflexão que na construção de uma agenda positiva para o Poder Judiciário precisa ser enfrentado. Enfim, hoje é um dia de alegria para a Magistratura Federal Brasileira na comemoração dos 40 anos da JUF. Este momento aponta para um futuro promissor que permita a adoção de uma agenda positiva para a justiça brasileira dentro de um diálogo constante entre os poderes executivo, legislativo, judiciário, advocacia, Ministério Público, imprensa e demais setores da sociedade. O maior cliente da justiça brasileira é o cidadão brasileiro. A esse devemos prestar contas e todos unidos levar a ele uma justiça mais rápida, acessível e que no aspecto criminal não admita a impunidade e a corrupção. Agradeço muito, em nome da Magistratura Federal Brasileira, ao Senado da República, a Casa da Democracia, pela homenagem. Estamos sempre à disposição desta Casa para os grandes debates atinentes à justiça, à democracia e ao regime republicano. Muito obrigado a todos. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.